pela luneta Admiráveis Mundos Novos. Estamos estudando uma estrela que é igual a qualquer outra. Pouco tempo atrás, não se sabia dela. Agora, porém, está aí à nossa vista. E é perfeitamente possível que voltemos a deixar de vê-la dentro de algum tempo. Como, então, chamará isso imutabilidade? É absurdo! Os cientistas reunidos para ouvir o discurso de Galileu se indignaram. Era o cúmulo. Um principiante falando daquela maneira aos melhores cérebros da ciência europeia. Mas, apesar da idade, o rapaz tinha razão. A estrela aparecera mesmo. E, com isso, cria-se o dilema. Por um lado, os sisudos astrônomos não viam como negar o fato. Por outro, não podiam admiti-lo, pois isso significaria repudiar todo o pensamento aristotélico. Semelhante teoria não poderia tornar-se pública, pois era revolucionária demais. Pois muito bem, Foi a resposta de Galileu. se os senhores se dispõem a suprimir partes da verdade, eu não. Faço sempre questão de contá-la toda. Foi por essa e outras polêmicas, sempre em defesa da verdade, que o italiano Galileu Galilei passou a vida inteira em conflito aberto com o poder religioso que controlava rigorosamente a ciência do seu tempo. Mas nem mesmo a força das autoridades eclesiásticas foi suficiente para deter o ímpeto desse grande talento que abandonou a medicina pela matemática e valeu-se desta para se embrenhar pelo mundo da física e da astronomia, desmistificando lendas, negando teorias, estabelecendo novos princípios e causando, sozinho, um impulso de renovação dos mais importantes que houve na história da ciência. A lista de suas realizações é extensa. Além de descobrir e enunciar as leis que regem o movimento pendular, Galileu inventou a luneta telescópica e idealizou o primeiro relógio mecânico do mundo. E mais, escreveu uma porção de livros, nos quais manifestou uma nítida preferência pela discussão dos fatos considerados indiscutíveis. Dentre as suas obras, o mais famoso, sem dúvida, foi o Diálogo. Com ele, Galileu abalou não somente o mundo da época, mas o mundo propriamente dito, tirando a Terra do centro do universo e colocando em seu lugar o Sol. O Diálogo que deu cadeia. Embora tivesse seu tempo dividido entre a astronomia e a redação de suas cartas didáticas, Galileu conseguiu escrever diversos livros. O tema de quase todos era a astronomia, e a reação causada pela maioria deles foi muito polêmica, muito controvérsia e muito aborrecimento com as autoridades da Inquisição. Em O Mensageiro das Estrelas, escrito em 1610, além de descrever o relevo da Lua, 4 satélites de Júpiter e a verdadeira natureza da Via Láctea, Galileu demonstrava várias outras teorias. E endossava ainda a opinião do astrônomo Copérnico, que afirmava ser o Sol e não a Terra o centro do universo. Mais tarde, em 1613, Galileu voltou ao assunto em História das Manchas e Acidentes do Sol. A Inquisição não deixara passar o primeiro livro sem grandes problemas. Achou que este segundo era demais. E advertiu o astrônomo de que suas ideias contrariavam o pensamento da Igreja.
Era uma reprimenda informal, mas convinha mantê-la sempre em mente. Entretanto, em vez de dissuadi-lo de suas ideias, tornou-o ainda mais convicto delas. Tanto assim que publicou em 1632 um trabalho definitivo sobre o assunto, o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, o ptolemaico e o coperniciano. Como todas as suas outras obras, o Diálogo era extremamente simples e claro. O livro, por conter afirmações, por alguns julgadas heréticas, de que a Terra não era imóvel e que a sucessão dos dias e noites era causada pela rotação da Terra em torno do seu eixo e que a mesma girava ao redor do Sol, foi proibido. Com 70 anos de idade e diante da perspectiva de passar o resto da vida na cadeia, Galileu viu-se obrigado a fazer uma retratação pública. Retirou tudo quanto dissera. No livro Duas Novas Ciências, escrito em forma de conversação, consta a seguinte sugestão de experiência. Simplício. A experiência ávida mostra que a propagação da luz é instantânea. Quando se vê uma peça de artilharia atirar a grande distância, o clarão atinge a nossa vista sem lapso de tempo. Mas o som atinge o ouvido somente após alguns segundos. Sagredo. Bem, Simplício, a única coisa que eu posso deduzir é que o som caminha mais lentamente que a luz. Não há informação se a luz é instantânea ou se muito rápida.